sexta-feira última, o Vasco entrou com um pedido de busca de 80 milhões de reais, dando em garantia a 20% de suas ações referentes à SAF. E essa garantia, isso não quer dizer que o Vasco vai entregar, isso é uma garantia que você está dando. Você dá uma garantia que você dá, olha, se eu não pagar esses 80 milhões, o Vasco terá esse problema, ou seja, ele poderá perder essas ações. Primeiro, é um empréstimo que você faz de apenas 80 milhões, considerando 20%. Você podia fazer 80 milhões por 5%. Ela fez 20%, 80 milhões. Então, o valor que está sendo colocado, 20% das ações do Vasco, você coloca a SAF do Vasco, se for por esse parâmetro. Não estou dizendo que esse é o único parâmetro, estou dizendo que por esse parâmetro seria o Vasco valer 400 milhões de reais, ou seja, quase metade do que valia na cabeça dos luminares que venderam, com o apoio desses que estão lá hoje, 700 milhões. Esse é um ponto. E o segundo ponto é o seguinte, é que o Vasco, a questão de mês e pouco atrás, o Vasco pediu autorização à Justiça para poder antecipar receitas que teria de jogadores que foram contratados, perdão, que foram negociados e que tinham valores a receber em 2026 e 2027. Esse valor que está sendo pedido é um valor que muito provavelmente é para satisfazer débitos referentes à recuperação judicial. Ou seja, uma espécie de garantia para você ter débito, para você ter satisfação de débito. Creio eu que seja essa a intenção. Você tem autorização, você vai buscar. Se o Vasco tem condição de buscar empréstimo e vai buscar 80 milhões, dando as 20%, ele está dizendo claramente qual é o valor que ele tem hoje. Ele poderia buscar 80 milhões de reais, na minha visão, o Vasco já deveria ter um plano com aquilo que tem de receita, com um custo operacional adequado ao que tem de receita, sabendo que vai ter que pagar posteriormente, sabendo que a dívida fiscal não entra na recuperação judicial, o Vasco tinha que ter um plano com relação à diminuição de custo operacional. O grande problema que o Vasco tem, ou que o Vasco vivencia, é que o Vasco não diminuiu seu custo operacional. O Vasco não paga credor algum, fora as questões da área fiscal, desde outubro do ano passado, e não trabalhou para redução drástica do custo operacional. Não tem jeito, Sérgio, porque o atleta tal ganha tanto, está sob contrato, e o contrato é de 3 anos. Já teve jeito de conseguir vender o Léo Pelé, já teve jeito de vender o Vitor Luiz, teve jeito do Capasso sair. Você, se quiser, arruma jeito. Se você quiser diminuir o custo operacional, você arruma jeito. Agora, se o teu objetivo é entrar numa janela, comprar direitos econômicos de mais jogadores, pegar jogadores como o Lloyd Augusto e pagar por eles custo zero a vida toda, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, o Vasco ele não está se preparando da maneira adequada para o problema que ele se enfiou através dessa gestão. Tanto é que está pedindo um empréstimo colocando 20% das ações. Porque provavelmente ele foi ao mercado e disse assim, não, mas para te dar isso aqui tem que ser 20%. Porque isso era valor para 5%. No mínimo. No mínimo valor, que eu digo. Agora o Vasco está se colocando nesse lugar. E isso é extremamente perigoso. Ainda tem taxa, ainda tem juros, se não me engano é 7% de juros anuais, mais CDI, enfim. CDI mais 7%. Então, é uma situação que não deveria estar ocorrendo. E há mais um ponto muito grave. Nada disso foi falado aos conselhos. Ah, mas o conselho não precisa saber que na hora que a justiça determinar que pode ser feito, aí nós consultamos o conselho. Aí você diz assim, eu briguei na justiça para conseguir, e agora o conselho do Vasco vai dizer que não? Aí você faz toda uma pressão. Mas você não avisa para o conselho do Vasco antes. Você não avisa ao conselho do Vasco o que tem que ser feito. Então, esse ponto é um ponto que me preocupa. O Vasco vai ter uma assembleia de credores,
à frente. Se você me perguntar, são 3 hipóteses: aprovar, não aprovar ou pedir modificações. O normal vai ser pedido de modificações. Não vai ser nem aprovar nem não aprovar. Mas isso é algo que, junto ao que nós estamos vendo, torna a situação muito preocupante. E nada é dito. Nada é dito. Eu entendo que os meios de comunicação deveriam estar mais atentos, deveriam estar questionando. Mesmo jeito que nós estamos questionando, outros deveriam estar questionando a própria direção do Vasco. Por que está sendo feito dessa maneira? Por que foi necessário? Porque o discurso é sempre o mesmo. Não, é porque eu estou precisando fluxo de caixa. Por que não diminuiu o custo operacional? Houve um discurso em maio de 2024, operacional do discurso da direção do Vasco, que o custo operacional do Vasco estava em torno de 40 milhões, isso era muito alto. Mas o Vasco pagava RCE, o Vasco tinha que pagar outros valores. Esse custo operacional bateu abril, foi 33 milhões, sem pagar uma série de coisas. Ou seja, basicamente a mesma coisa. Então, aquele discurso serviu para quê? Se eu tenho uma situação de que, olha, eu estou achando que eu tenho até que entrar em recuperação judicial, qual é a primeira medida que eu tomo? E isso eu interpretei lá atrás, quando foi dito antes da primeira janela do ano passado, perdão, da primeira janela dessa administração, foi a segunda do ano passado, a janela de meio de agosto, setembro, julho, agosto, setembro, por ali. Antes disso, a direção do Vasco começou a dar entrevistas dizendo o seguinte: nós temos que ser muito criativos nessa janela. O que eu raciocinei? Criativos é o seguinte: a gente tem que se desfazer de um monte de situações em que nós estamos pagando muito caro atletas que estão fazendo um valor muito grande na folha. Nós temos que vender alguns, porque nós compramos de alguns clubes jogadores, esses jogadores mesmo parcelados, eu tenho que fazer alguma coisa em torno disso para poder resolver de diminuição e também dever menos esses clubes. Mas não. Qual foi o caminho que foi utilizado? O caminho foi o seguinte: você aumentar vamos dizer, trazer mais jogadores, aumentar, porque eu digo elenco, trazendo mais jogadores, normalmente jogadores que eram apostas, pagar por eles, e chegar no final do ano, bom, agora vamos botar em recuperação judicial, vamos pagar clube nenhum. Essa foi a solução. E aí, agora o que vai acontecer nesse ano que o Vasco fica sem pagar ninguém? Não, agora esse ano... Não, você não diminui o custo operacional. Fez uma segunda janela também, uma janela complicada, e essa janela de agora foi uma janela que, obviamente, o Vasco conseguiu, na venda de jogadores e na possibilidade de trazer outros, não fez nenhuma compra de direito econômico nessa janela, pelo menos, conseguiu ter um certo lucro, mas com os prejuízos acumulados das outras ocasiões. E com um ponto muito importante, prejuízo que eu estou dizendo, prejuízo fundamentalmente, prejuízo técnico, pelo que trouxe e pelo que deu, porque o Felipe Coutinho é uma exceção, o Felipe Coutinho e o Nuno são exceções. O Vasco trouxe uma série de jogadores que não funcionaram. Mas, além disso, quando você tem uma situação como essa, em que você tem 10% das ações da Vasco SAF, que são do Clube de Regatas Vasco da Gama, foi pedido, dentro de uma ação, o escritório de advocacia, que passassem a ser dele, porque o Vasco não satisfez um pagamento da época da administração do Jorge Salgado, que era referente àquilo que que estava prometido ao escritório, que defendia, entre outras coisas, estava no papel dele, estava lá como trabalhando porque a gestão do Vasco pedia, entre outras coisas, defendia para que o contrato da 777 não fosse lido. Aí entrou com uma medida pedindo 10% das ações. Tá tudo bem, está discutindo. Você tem mais 20, aí você pega 20, olha, 80 milhões de reais, eu dou os 20. Não, Sérgio, mas você não sabe que o Vasco de repente vai chegar no final do ano e vender o Raiano? Você não sabe que o Vasco tem uma receita? Sei. Se o Vasco tem uma receita desse tamanho, se tem expectativa disso, daquilo outro, tá atrás de 80 milhões de empréstimo para quê? Não, eu tô atrás de 80 milhões porque eu preciso desse dinheiro. Você está precisando desse dinheiro, qual foi o trabalho de casa que você fez nesse período todo? Desde o ano passado? Só entrar em recuperação judicial? Então as coisas não estão... Primeiro, elas não estão tranquilas. Segundo, elas não estão de acordo com o clube que se põe na situação que o Vasco se posicionou. E terceiro, o Vasco perante o mercado continua queimado.
e nós vamos dentro de uma lógica de uma Assembleia de Credores com todas essas situações. Sérgio, você acha que não vão aceitar? Eu já falei, deve haver uma modificação. Não vão chegar lá e dizer o Vasco não vai falir, porque não. Não, vou aceitar a modificação. Mas tudo que está sendo feito com muitas situações que não são explicadas. Precisa ter explicação clara. Não há. Qualquer coisa você lê o processo. Você chega lá no processo, está lá o pedido. Mas o que está acontecendo? Os conselhos do Vasco sabem de alguma coisa? Não sabem de nada. Então esse é um assunto que eu tenho para colocar. O Thiago falou que ele recebeu uma informação agora, que vai colocar na tela. Se não me engano, é o MP, né? Não é o Thiago? A resposta do MP em relação ao pedido do empréstimo do Vasco. O MP acabou de publicar a resposta. Eu vou compartilhar aqui com vocês, aí você lê, Sérgio. Está conseguindo ver? Não, tem que aumentar um pouquinho. Oi? Aumenta mais um pouquinho. Aí. Meritíssima doutora juíza, ciente do acrescido, sobretudo a decisão, tal. Quanto ao pedido, o MP opina no sentido de sua rejeição, considerando que o contrato não foi ainda sequer celebrado. São desconhecidos, como eu falei, que esse valor é para ser pago lá na frente da satisfação a credores. São desconhecidos seus termos definitivos, taxa remuneratória do mutuante, sua identidade e outras condições do negócio. Mais que isso, relevante ainda assinalar que decisão nenhuma poderá assegurar que instâncias superiores estejam impedidas de modificar o ajuste, no caso o ajuste, tá? O ajustes, ou mesmo reconhecendo unidade. O Poder Judiciário não poderia ser manietado por força de estipulações havidas entre particulares. É isso? Ou... Tem mais coisa? É isso aí? Houve a rejeição do pedido. Houve a rejeição do pedido, que na verdade foi um... Não houve a rejeição do pedido. Ele está sugerindo... está sugerindo que haja. Sim. Um pedido. É um pedido, sim. Agora, o Ministério Público recomendou rejeitar o pedido de aprovação do contrato de empréstimo, pois o contrato ainda não foi assinado, não se sabe a taxa de juros, quem é o financiador, nem os detalhes do negócio. A Justiça não pode blindar acordos privados sem conhecer todas as condições. Resumindo, o Ministério Público achou o pedido do Vasco prematuro. Aí embaixo teve até um resumo feito pelo jornalista que apurou. O Ministério Público disse à juíza que não dá para aprovar o contrato porque ainda não existe de fato ou não foi formalizado. Faltam informações importantes, quem empresta, taxa, condições, e não se pode antecipar uma blindagem judicial de algo que pode até ser alterado ou anulado no futuro. Foi a fonte aqui do jornalista Emerson Rocha, da Atenção Vascaína. Tá bom. A questão é a seguinte, como eu falei, isso é uma coisa para depois que for resolvida a questão da recuperação judicial. E aí o que está dizendo o Ministério Público, mas você não sabe ainda se vai ser ou não vai ser, e aí já vai dar esse empréstimo e tal, tudo bem, não tem uma discussão. Mas a grande questão é isso que eu coloquei. Esses 20% de ações da VascoSAF valendo 80 milhões de reais. Porque basicamente é o que você está falando. Se você diz que você vai que você vai buscar um empréstimo e que você dá em garantia 20%, você está dizendo, olha, se não pagar, o cara vai ficar com 20%. Seja lá quem for. Claro que isso é um erro. Essa outra discussão do Ministério Público é sobre o momento, não é o adequado e tal, porque tem que ter mais informação, isso é outra coisa. Mas o ponto fundamental é esse. E nós temos que entender que quando você fica um ano sem pagar ninguém, é para você se reestruturar. Uau. Reestruturar não é manter custo operacional alto. É gastar mais. Não é você ficar no limite. Vou dizer, eu tive aqui um pequeno lucro aqui de não sei quanto, de 100 mil reais, de 500 mil reais. Não é para isso. Então, esse foi houve o primeiro erro, que foi... Vou contabilizar. O primeiro erro foi ter vendido, claro. Que todos que estão lá hoje são partícipes disso, da venda, da negociação. Dos que encabeçam a administração, ou foram a favor ou se manifestaram contra. Mas depois disso,
Após a certa, a correta retomada das ações, o que aconteceu? Não houve apresentação pedida pelo Conselho de Meia-Média em maio do ano passado do fluxo de caixa, que era para buscar soluções. Em seguida, o Vasco fez uma janela e, ao invés de fazer uma janela para poder diminuir esse custo operacional, fez uma janela que não resolveu o problema. Posteriormente a isso, vou entrar em recuperação judicial, sem necessidade. Sérgio, como é que é sem necessidade? Você está vendo que está precisando de empréstimo? Claro, porque o que tinha para ser feito não foi feito. Você pode ficar sem pagar ninguém o ano todo. Se você coloca a tua conta no limite, pô. Eu não estou colocando meu limite, é que eu também tenho questão fiscal. Se você tem questão fiscal e você tinha a segurança de um RCE que você pagava, e você só tinha que dar satisfação no ano que vem, sem se queimar no mercado, tendo uma série de outras oportunidades, você não podia ter ido pelo caminho da recuperação judicial. Então, o que aconteceu ali? Houve esse erro, houve o erro do pedido da recuperação judicial, não era para o Vasco entrar na recuperação judicial. Houve o erro da forma como o Vasco tratou seus credores, fundamentalmente clubes e empresários. Outros credores, com certeza, mas eu estou falando aqui do meio do futebol. Você fica queimado no meio do futebol. Posteriormente a isso, houve uma péssima janela feita em janeiro novamente. E quando você vai ver em abril, o custo operacional é de 33 milhões, que sem pagar ninguém é basicamente o custo operacional que você tinha e era criticado em maio do ano passado. Isso, claro, que traz consequências. O que o Vasco fez agora, o Vasco precisava melhorar o time. Ignorou qualquer tipo de situação de, olha, não posso gastar. Foi gastar, o Vasco buscou, né? Ele não comprou jogador, não comprou direito econômico do jogador, mas gastou, claro que gastou. Claro que aumentou o custo operacional. Você tira aqui, põe ali, mas você está trazendo jogadores caros. Então, não houve uma solução para isso. Nesse meio do caminho, a questão de um mês, 7, 8 milhões pedindo de autorização, falando do fluxo de caixa, de jogadores que o Vasco tem para receber valores de direitos econômicos de 2025 e 2026. O Vasco negocia o João Vitor, não paga ninguém, porque na verdade já está o valor na recuperação judicial, e chega agora, olha, 20%, vamos dar a garantia de 20% das ações por esse valor. Ah, mas é que nós temos certeza que nós vamos pagar. E aí nós estamos dando isso aqui só porque... Tudo bem, mas como é que você vai negociar isso? Como é que você entra na negociação dessa maneira? 80 milhões por 20%. Se não for pago. Então, isso precisa ser devidamente posto e os conselhos do Vasco precisam estar atentos a isso. Quando você diz assim, se você está falando dos conselhos do Vasco, você não faz parte? Faço e direciono aquilo que eu posso direcionar, falo com quem eu posso falar. Eu entendo que tem que ter o contato, tem que ter as reuniões, as pessoas têm que saber, as pessoas têm que ter entendimento. E também os conselhos como um todo têm interesse. Porque essas situações elas afetam gravemente o Vasco.